Agora, a gente vai falar das melhores práticas para expandir seu aplicativo na Ásia. 10 years experience Shobi in Shabiri vai working falar with dos 10 anos de big experiência ajudando as companies working organizações com a on big monetização events. de We did anúncios it e with a com lot of big planos de corporations, negócios na and Ásia. in the recent Ele vai years, falar dos they principais focused mercados da on região, building mostrando big estudos de technology caso de vários infrastructure, títulos de jogos. but not Além disso, ele vai in falar sobre o que fazer e o que marketing não fazer or para business evitar várias das and falhas comuns que a gente vê em relação à conformidade e Shober, questões logísticas. can you share Deem as your boas-vindas a recent Shober wins Shabiri, and visions diretor sênior de desenvolvimento de negócios da Mintegro. this time to Fica à share. vontade, Shober. Thank you so much, everybody. It's a pleasure to have me Obrigado. here. Oi, pessoal, tudo bem? Que prazer estar Just aqui. share the presentation now for you guys. Já vou compartilhar minha apresentação. I'm Shaber Shaberi, Meu nome é CEO Shaber of Shabiri Mintegro e eu sou o International. diretor sênior de desenvolvimento de negócios da It's a Mintegro. festival. É um It's prazer fazer parte do a big Big Festival. deal. I've been Eu fortunate espero enough que um to dia eu be possa voltar ao at the Brasil. World Eu já dei a Cup sorte de ir ao in Brasil para a Chinese Copa New do Year's Mundo, now for nesse 2 país tão years. lindo que vocês têm. Foi lá em And just to 2014. see a couple of success stories Fico along the feliz way, também de ver algumas we're histórias de celebrating the sucesso, unicorn mais recentemente com a Wildlife, uma unicórnio do Brasil. I'm here to come and showcase, how to take your game on a global scale from Hoje eu vou China falar all the sobre way to como criar uma escala to global para o Asia. seu jogo e levá-lo, por exemplo, do To Brasil para a start, Ásia. Vamos começar. we as a company, we're a top provider of mobile Nós, game como games empresa, somos uma grande as well. provedora de We have big presence in jogos Asia, and móveis. we're based Temos uma in grande Beijing, presença em and we're toda a moving Ásia. to Japan Estamos em shortly. Pequim, mas também temos We're looking locais to no start in Japão, the na United States Coreia, and Indonésia, Singapura, Europe, and e then temos a nossa San equipe em Francisco Londres with representando a our Europa partners. e nossa So equipe if em you São guys want to be Francisco, ajudando com as learning Américas. more Quem é um about Asia, desenvolvedor do reach out Brasil to us e directly. quer o nosso relacionamento e quer aprender mais sobre a Ásia, fique à vontade para entrar em contato We conosco. specialize in Nos últimos anos, a nossa scaling games especialização from one virou continent justamente isso, to porque é another. complexo levar um jogo de um continente para outro, ou até de um país para outro, e a gente facilita essa jornada. From China and Asia Primeiro, a gente pegou vários to the jogos US. da China e da Ásia Successful e years, levou we've para o had Ocidente e para os games Estados from Unidos. Latin America, Nos últimos anos, no Asia, entanto, a gente está and usando the East jogos Americas. americanos e da América Latina e levando-os aos mercados orientais. E por que que a área da Ásia-Pacífico é tão especial? Bom, porque 60% da população do mundo está lá, 4,3 bilhões de pessoas. The major Eu markets vou especificamente falar dos maiores mercados que a gente tem ali, que são a China, a Coreia do Sul e o Japão. Southeast A Asia. gente também vai falar de alguns do Sudeste Asiático. Let's talk about China. So in the last Vamos falar da China. Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma grande ascensão desse mercado. 700 million are middle class, of which 700 mil pessoas são da classe média agora. E eles têm uma cultura muito focada em plataformas móveis. Basicamente, todo mundo que usa a internet usa pelo smartphone. active devices, Temos 926 milhões de dispositivos ativos, com 20 mais de 6 horas de uso por dia e mais de 23 aplicativos. Dentre esses, muitos jogos. Geralmente, um usuário gera US$ 40 de ARPU Let me para um jogo. explain the gaming market. So overall, Deixa eu falar um pouquinho sobre o mercado de jogos. billion De forma geral, é um mercado de half 150 bilhões billion de dólares. mobile devices. Metade disso, com mais ou menos Of 70 milhões, those, é para dispositivos móveis. 28% E dos 70 bilhões, mais China ou menos alone. 20 bilhões são só na China. 70% of the Chinese users that use their Isso é phone playing 70% dos usuários da gaming China here alone. usando o celular para jogar That jogos. that almost 100% played a game at least one E a time gente viu que ano passado during quase the 100% das pessoas pandemic. jogaram algum jogo em algum momento durante a pandemia. Outside of China, where are the biggest Agora, markets fora da China, quais são os três maiores outros in mercados para os Asia? desenvolvedores? Japan, United States, and South O Korea. Japão, os In Estados this Unidos e context, a Coreia do Sul. Japanese and China Só para vocês terem generated contexto, before capitalism really grew in the Chinese market. antes do capitalismo pegar Japanese firme no mercado chinês, anime os japoneses já trabalhavam bastante com animações, com jogos, com animes, e muito disso já ia para a China. Então, houve esse contexto das pessoas da nossa geração, que são adultos agora, and energy watching these games e que cresceram assistindo a esses jogos. So that's Também tem a huge. questão da proximidade. Esse é um dos grandes motivos. United States gaming Outro motivo é que nos últimos anos, o mercado de jogos dos Estados Unidos conseguiu pegar várias IPs e levá-las para o mercado there's a chinês. lot of potential for Brazilian E o que eu quero developers que vocês vejam aqui é que tem muito potencial para o desenvolvedor brasileiro entrar no mercado chinês. Eu vou inclusive falar das melhores práticas específicas disso.
A primeira melhor prática é a seguinte: entender que não dá para ter medo da complexidade. Por exemplo, Google, Facebook e Twitter não estão na China? Beleza, não faz mal. Eles têm uma aliança de empresas de tecnologia que são a BAT, a Baidu, ByteDance, Alibaba e Tencent, que tem de 70 a 80% do uso da internet móvel. E tem mais de 200 App Stores com as quais vocês podem trabalhar para lançar o seu jogo na parte do Google. Uma coisa que vocês têm que saber também é que não tem que escolher só um, pode escolher 40, 50 App Stores para lançar seu jogo. O desafio é gerenciar isso. Então é necessário encontrar o parceiro certo. Será também que o seu jogo é compatível? Será que essas empresas conseguem ter um dispositivo? Por exemplo, a Xiaomi tem um dispositivo que já pode embutir alguns jogos. Outra coisa importante é a gente conhecer o ISBN, o Número Internacional de Livro. Esse é o número basicamente para processos de aprovação para a entrada do seu jogo no mercado chinês. Claro que tem uma lista de espera, né, de uns 2.000 jogos que estão sendo analisados. Uma coisa para levar em consideração é que quando a gente cria um jogo gratuito e casual, trabalhando só com anúncios, porque muitos jogos super casuais trabalham só com anúncios, perfeito, dá para jogar isso no iOS e entrar no mercado chinês tranquilamente. Agora, se for um outro jogo com mais compras dentro do aplicativo, aí é necessário fazer todo o planejamento corretamente, com 3, 6 até 12 meses de antecedência para conseguir essa aprovação. Uma coisa para a gente levar em consideração, sem dúvida, é a localização do seu jogo. A primeira coisa que a gente fala é a seguinte: se você puder, coloque uma tradução de mandarim para o seu jogo. Isso é importante, de chinês simplificado. Isso é essencial. Nas Play Stores tem que ter uma descrição correta e tem que parecer que foi bem feito para você ter mais instalações, tem que chamar atenção. Aí, tendo capital suficiente, tendo recursos, é importante criar o seu jogo de acordo com a aparência e a ambientação que o mercado chinês espera. Por exemplo, esse aqui já teve muitas instalações. Esse foi em 2017, é uma versão de Shanghai. E a gente vê que parece que toda essa ambientação acontece em Shanghai. A gente vê também os personagens e toda a IP. A gente vê mais personagens com aparência chinesa, não personagens ocidentais. A gente tem uma organização chamada Mindworks. Nós ajudamos justamente estúdios como os de vocês para eles entrarem na China ou em outros mercados, fazendo teste A/B. Por exemplo, aqui a gente tem um anúncio jogável da Tiled Master. É um joguinho basicamente, a gente basicamente copia e cola uma gameplay super parecida. Aqui a gente tem 3 versões, a gente pode testar de 2 até 100 versões desses anúncios. A gente vai no easy, no médio e no difícil. E todos esses foram muito bem na instalação por impressão. Esse é um jogo específico de um puzzle que funciona muito bem no mercado casual. Olhando mais detalhadamente, vocês podem reparar também que a gente tem o mandarim ali embaixo e também dentro da unidade. Aqui a gente tem um jogo hardcore, Idle Heroes, bem popular. A gente copiou e colou bastante do jogo que a gente já tinha. Trabalhando com IP, dá para ver os personagens aparecendo e dá para ver um pouco do texto em mandarim que dá para ler. Mais uma vez, isso aqui foi localizado para o mercado e deu muito certo. Dá para jogar também. É legal ver que na cultura chinesa eles estão bem abertos a ver esse tipo de anúncio, porque é como um jogo dentro de um jogo. Uma coisa que está escrito aqui embaixo é que é um live action. A cultura chinesa é muito coletivista, eles gostam de compartilhar as coisas. Então, quando a gente mostra duas pessoas jogando, uma ganha e a outra perde. Só que esse tipo de negócio dá muito certo lá. A gente pode mostrar uma amostra disso depois. Vamos falar agora do Japão. A gente tem 9,2 bilhões de dólares em receita de jogos, mais de 1,8 bilhões de downloads, e eles têm uma base de usuário muito grande por pessoa. São quase US$ 200 por pessoa em média. Esse é o ARPU.
Em muitos dos jogos, a gente quer que a pessoa fique ali 7, 30, 90 dias, e os japoneses são muito competitivos, então eles monetizam muito mais do que os outros mercados. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o mercado japonês é muito aberto a anúncios em diferentes canais. E é importante trabalhar com redes, por exemplo, Yahoo, Facebook, Google, então a gente trabalha com isso. Também tem a Lynx, que é uma rede social que é muito importante lá, a Line, tem a Smart News. Só que também dá para fazer uma abordagem mais diversificada, com outdoors, com placas, com anúncios no metrô. A gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, uma rajada de marketing. A gente também tem os anúncios ou a publicidade por meio de influencers, com as pessoas jogando o jogo ao vivo. Eles estão super abertos a esses tipos de coisas no mercado japonês. A Coreia do Sul é um dos principais mercados do mundo também, acho que é o quinto maior. E eu adoro esse dado. Tem 50 milhões de pessoas na Coreia do Sul. Quase 95% usam smartphone. Eles usam a internet com frequência. E 90% do país inteiro joga jogo no celular. São 50 milhões de pessoas, então são quase 45 milhões de pessoas jogando pelo celular. Eles jogam quase 1 hora por dia de jogo no celular. Tem que pensar nisso. E uma coisa muito legal e que nos deixa muito animados é que, assim como na cultura japonesa, é importante pensar na localização para o coreano. A gente tem que pensar nas mecânicas de jogo que funcionem para aquela cultura. E eles gostam bastante de algumas mecânicas de base de RPG e de alguns jogos mais hardcore. Para lançar esse tipo de jogo, esse é um bom mercado. Assim como o ISBN na China, na Coreia eles também têm um processo de aprovação de acordo com a agência de classificação e aprovação do país. É importante construir um relacionamento com essa agência. E é importante fazer o planejamento com antecedência para conseguir a aprovação do seu jogo na Coreia do Sul. Conforme nós falamos com relação ao Japão, a gente também tem anúncios em redes sociais. E na Coreia, eles têm o aplicativo de conversa Kakao. E aí você tem os games hiper casuais, né, que você tem jogos, né, de 5, 10 minutinhos, às vezes é coisa de 1 minutinho mesmo. E esse jogo me lembra o iWind aqui me lembra um jogo, que eu não tô lembrando o nome, mas Brainout faz esses jogos, esses puzzles, esses quebra-cabeças, né, e a gente ajuda eles a fazer o layout para o mercado coreano e chinês. Então a gente faz essa ponte entre Ocidente e Oriente. E ele ficou em primeiro lugar no mercado coreano em jogos grátis e ficou em quarto lugar no Japão. Em alguns meses trabalhando conosco, eles conseguiram colocar 9 milhões de instalações. Vamos falar um pouquinho sobre o Sudeste Asiático. A gente tem um mercado muito grande aqui, tem 250 milhões de pessoas que jogam no celular, 90% deles usam o smartphone por muitas horas por dia. Então você tem 5 milhões de pessoas que valem $77, por exemplo. E você tem basicamente só Android no sudeste da África. E aqui você vê que os países têm uma divisão de tipo de jogo, né? Se é RPG, se é de corrida, se é mais casual. Em termos de publicidade nos dispositivos móveis, a gente tem o seguinte. Digamos que você quisesse ter 10 a 15 dólares em incrementos, né, 10, 20, 25, chegando até 50 dólares. E aí você colocaria todas as redes no seu servidor, e aí cada uma das redes poderia fazer ali, quase como uma licitação, fazer uma oferta. Isso demora muito tempo.
E essas ofertas em tempo real funcionam melhor na Ásia. Se você quer entender um pouquinho melhor, a gente pode falar um pouquinho depois. Nós temos mais de 2.000 desenvolvedores. A gente trabalha predominantemente com jogos, mas a gente também tem e-commerce e algumas aplicações de segurança. E mesmo com a pandemia, os jogos davam uma sensação positiva, as pessoas ficavam mais felizes e tem um sinal claro aqui que as pessoas vão continuar jogando no celular depois da pandemia. Então, algumas mensagens aqui. A China, o Japão e a Coreia fazem os 3 principais mercados dos 5 principais mercados de jogos no mundo. Então, eles estão na Ásia. Então, certamente, se você conseguir atender esses mercados, você vai ter um mercado muito grande à sua disposição. E se você quer ir para a China, o jeito mais rápido de chegar lá é no iOS e com as publicidades com apps que sejam gratuitos. Muito obrigado, eu estou à disposição para responder perguntas. Now we are checking some comments from the Olá, audience, okay? a gente tem alguns comentários aqui do público. That we received here. Vamos ver Which aqui. iOS is the most Que sistema used in operacional China? de celular é mais comum na China? Olha, uns 85% é Android. 150 milhões de pessoas ainda usam o iOS, mas esses 150 milhões, uns 80% dessa receita vem desses usuários. Então, Android ainda é a maioria, 700 milhões de usuários, a maior parte da receita vem do iOS. Perfect. That's Maravilha. I think there is one more. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui pra gente. In your opinion, Na sua opinião, Asian countries qual país fewer da Ásia obstacles for a studio tem menos than obstáculos other para um countries? estúdio que está se arriscando ali pela primeira vez na região? Olha, eu acho que depende do tipo de jogo. O interessante com a China é que tem mais gente que fala inglês, né? Então, mesmo se você tiver um jogo mais casual que é iOS, você pode colocar compras dentro do aplicativo e publicidade, mas é sempre melhor lembrar que é bom ter a tradução para o chinês. Hong Kong, Singapura, Filipinas também são outros mercados bons para fazer lançamentos. E depois de sucesso lá, você consegue expandir para o resto da Ásia. Let me check again. Muito obrigada pelos seus comentários. Eu acho que tem mais uma pergunta ou será que essa foi a última? One moment, please. Só um minutinho. Now, now it's Agora answer. sim. Desculpa. Which the most used Qual engine que é for a development engine que é in mais Asia? utilizada para desenvolvimento de jogos na Ásia? Olha, eu acho que é a Unity mesmo, viu? Para jogos de celular, é a Unity. Thank you. Thanks ever so much Muito Shuber. obrigado, Xaber. Do you want to say goodbye? Você quer dar tchau pro pessoal? Quero sim. Quero agradecer, muito obrigado. E obrigado, né, por me ouvirem aqui. E aproveitem aí o resto do evento. Thank you. De nada. Thanks, Obrigada. Shuber. That was awesome. We'll be back in Esse era o 5 Schubert. minutes. Muito Please obrigado. A stay gente tuned. volta daqui 5 minutinhos. Fiquem com a gente. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.